Eu passo a palavra já para os nossos próximos palestrantes, a professora Flávia Potker Duque, que é graduada em Direito pela Faculdades Integradas Viana Júnior e tem especialização em Direito e Processo do Trabalho pelo IBMEC do Rio de Janeiro e atualmente é mestrando em Direito pela PUC. E também o professor Danton Hilário Zanetti de Oliveira, que é advogado, mestrando em Direito Socioambiental e Sustentabilidade pela PUC, possui pós-graduação lato sensu em Direito Processual Civil pela PUC e pós-graduação em Direito Processual do Trabalho pela Faculdade de Direito Curitiba. Além disso, ele é bacharel em Direito pela FAI. O tema a ser abordado é privacidade hackeada e a democracia na era digital. Podem ficar à vontade. Então, boa noite novamente. Eu queria agradecer muito ao Unifaciar, ao NOMA, a professora Camila, a professora Miriam, pela oportunidade de a gente estar aqui hoje discutindo assuntos tão legais e tão relevantes ao lado de colegas que nós admiramos e discutir esses temas, né, com o direito pela ótica do cinema, da arte, o que traz toda uma leveza para assuntos que são bem sérios. O meu nome é Flávia Duque, e eu, juntamente com o meu colega Danton Zanetti, faremos algumas reflexões sobre a privacidade hackeada e a democracia na era digital. Para quem não nos conhece, eu e o Danton somos advogados, mestrandos em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC e pesquisamos na área de Direito, Tecnologia e Proteção de Dados. Por essa razão, vamos falar sobre um documentário que tem tudo a ver com aquilo que a gente pesquisa, que é o Privacidade Hackeada, produzido pela Netflix e lançado em 2019. Para contextualizar o assunto, eu queria fazer um breve resumo do documentário, apresentando os principais personagens, que no caso são reais, e o papel de cada um deles na história. Tudo começa com David Carroll, que é um professor da Parsons School of Design. Ele se mostra incomodado com o destino que os nossos dados têm após serem compartilhados na internet. E sabendo que os nossos dados não evaporam por si só, ele começa a se questionar: o que está sendo feito com os nossos dados? Para que eles estão sendo utilizados? E por quem eles estão sendo utilizados? A eleição de 2016 dos Estados Unidos foi o pano de fundo para essa inquietação do David Carroll. A vitória de Trump parecia improvável devido ao seu alto índice de reprovação durante a campanha eleitoral, mas mesmo assim ele conseguiu vencer e se tornar presidente dos Estados Unidos com uma campanha digital agressiva e focada em anúncios personalizados nas redes sociais. Acontece que para você personalizar anúncios é necessário fazer a coleta e o tratamento de dados pessoais. E aí que entra a Cambridge Analytica, que era uma empresa britânica que foi contratada para trabalhar na campanha eleitoral do Trump e era considerado o cérebro dos dados, pois eles utilizavam da plataforma do Facebook para coletar dados pessoais dos eleitores por meio de joguinhos inocentes, aqueles testes de personalidade que a gente faz no Facebook, e aí, a partir disso, criar anúncios para convencê-los de votar no candidato que havia contratado a Cambridge Analytica, que no caso era o Trump. O cérebro da Cambridge Analytica funcionava mais ou menos assim. Essa é uma charge que foi divulgada na Forbes, e eu acho que é por aí mesmo. O David Carroll, ele resolve entrar com uma ação judicial na Inglaterra, que também era a sede da Cambridge Analytica, para pedir que a empresa fosse obrigada a devolver os seus dados, explicando para ele como que os dados foram utilizados. E essa foi a forma que ele encontrou de chamar a atenção da mídia para o assunto. O Alexander Nix é o presidente da Cambridge Analytica, e é importante ressaltar que ele nunca escondeu que a empresa vendia um pacote de serviços para políticos e eles utilizavam a coleta de dados pessoais como forma de convencer os eleitores, especialmente aqueles que estavam em dúvida, para votar no candidato que os contratou. Por curiosidade, o vice-presidente da Cambridge Analytica é o Stephen Bannon, que foi preso agora, dia 20 de agosto, por fraude, por tentar levantar recursos para a construção do muro entre os Estados Unidos e México, aquele famoso muro do Trump. São pessoas de índole um pouco duvidosa, né? Podemos dizer isso. A Carol, ela é jornalista do The Guardian, que é um jornal britânico, e foi ela quem expôs todo o escândalo da Cambridge Analytica em uma matéria do jornal, que foi publicada tanto no The Guardian quanto no New York Times. E quando ela estava investigando a participação da Cambridge Analytica na campanha do Brexit,
que visava convencer as pessoas de que era vantajosa a saída do Reino Unido da União Europeia, ela acabou conhecendo Christopher Wylie, que era um ex-empregado da Cambridge Analytica e que expôs como a empresa trabalhava nas campanhas. E ele disse que a empresa praticou atos que podem ser considerados uma fraude no processo democrático. Ele participou dessa reportagem aí que expôs todo esse escândalo. Com a repercussão desse caso, apareceu a Brittany Kaiser, que resolve se manifestar. Ela era uma alta executiva da Cambridge Analytica, ex-diretora de desenvolvimento de negócios, e ela expôs toda a estratégia da empresa por meio de entrevistas e depois também no depoimento no parlamento britânico. Porque a repercussão do caso gerou uma investigação de 18 meses pelo parlamento britânico, onde a Brittany, o Alexander, o Christopher e todos aqueles que estavam envolvidos prestaram depoimento, e a conclusão do parlamento foi de que as leis eleitorais não estavam adequadas à finalidade, o que significava que os envolvidos não poderiam ser punidos por fraude eleitoral. O documentário narra, então, o escândalo da Cambridge Analytica e o que aconteceu com esses personagens para poder gerar uma reflexão. O que estão fazendo com os dados que nós compartilhamos? E aí o Danton falará um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, Flávia. Boa noite a todos. Eu quero agradecer também ao convite que foi feito, primeiramente pela Flávia, para integrar aqui o evento organizado pelo NOMA, junto à Unifacear. Fico muito honrado, muito feliz de poder tratar desse tema, que é um tema muito pertinente, cada vez mais atual, mais pulsante, né? E que eu e a Flávia temos a oportunidade de nos dedicarmos à pesquisa nas nossas dissertações de mestrado, enfim, no programa de pós-graduação em Direito da PUC, orientados sob a batuta da professora Cíntia Freitas, que muito nos ensina, né, tanto sobre tecnologia, quanto sobre direito, quanto sobre a vida. Ela é uma pessoa sensacional, devo acrescentar isso. Bom, feitos esses agradecimentos iniciais, o documentário, né, Privacidade Hackeada, The Great Hack, nós fizemos uma divisão muito justa entre nós, entre mim e a Flávia aqui, para comentar sobre o documentário. Eu falo sobre os 6 primeiros minutos e ela fala sobre todo o resto do ela fala sobre todo o resto do documentário. Então eu fiquei com a parte mais fácil aqui, que eu quero dedicar um pouquinho a minha fala às interações entre tecnologia, mídia programática, a forma como os dados pessoais são utilizados para fins de marketing e as técnicas que são empregadas nisso, e como os nossos dados pessoais como cidadãos influem nesse processo todo. E daí a Flávia vai arrematar isso com os impactos da democracia, como que isso foi utilizado nas campanhas eleitorais, muito bem explorado pela Cambridge Analytica. Do ponto de vista técnico, eles foram perfeitos. Do ponto de vista moral é que a gente pode estabelecer muitos questionamentos. Bom, pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que é Behavioral Tracking, que é uma forma de análise de comportamento conforme as nossas interações como usuários de serviços, produtos na internet, né? E muito disso acontece a partir de dados, sejam eles dados pessoais, ou seja, aqueles dados que se referem a nós como indivíduos, que permitem a nossa identificação como pessoas, né? Que identificam de plano ou permitem a nossa identificação por um cruzamento de dados ou outras técnicas. Sobretudo, isso acontece nas redes sociais. Tanto que o Facebook foi uma peça fundamental, a rede social Facebook, criada pelo Mark Zuckerberg, foi uma peça fundamental na engrenagem do Cambridge Analytica. Por quê? Porque a partir dos nossos dados pessoais que nós voluntariamente, em adesão, né, aos termos de uso e às políticas de privacidade do Facebook, nós disponibilizamos ali naquela rede social, todas as nossas interações que aconteciam ali eram utilizadas, eram capturadas, armazenadas e através de vários atos de tratamento de dados, pessoais ou não, realizados pelo Facebook. Mas como você tem uma conta, você tem um perfil, tudo o que você faz ali acaba sendo de alguma forma associado a você, ainda que aquele dado por si só, aquela atividade, não te identifique como pessoa. Mas como
o Facebook já possuía a tua identidade através do login e senha, isso já era possível de ligar uma pessoa. O documentário ele aponta que a Cambridge Analytica possuía uma média de 5.000 dados, pontos de informação sobre todo e qualquer cidadão americano. E isso era essencial para uma campanha baseada em dados, né? Uma campanha eleitoral cuja estratégia era baseada em dados. E aqui eu quero trazer uma curiosidade bastante interessante. Isso eu descobri faz uns 2 meses, 3 meses, talvez. Eu não tinha essa informação. Se você vê você está na internet trafegando no teu site de notícias preferido, o Migalhas, por exemplo, já que a gente está falando de alunos de direito, né, para os alunos de direito, você está consultando as notícias mais quentes do mundo jurídico e você vê ali aqueles botões, né, para você interagir, o like, o share, enfim, você pode compartilhar aquela notícia, seja no Facebook, seja no LinkedIn, no Twitter, em redes sociais diversas. Esse botão, esse plugin, permite que, mesmo que você não tenha conta na rede social, do Facebook, pelo menos, agora eu falo especificamente do Facebook. Se você não tem conta no Facebook, e ainda que você sequer tenha clicado naquele botão, o Facebook já consegue coletar seus dados. Podem não ser dados pessoais de pronto, mas ele já consegue o teu IP, ele já consegue informações sobre o tipo de dispositivo que você está utilizando naquela sessão de navegação. E isso tudo, pessoal, é munição, recursos, né, insumos para o behavioral tracking. Ou seja, todas essas informações, a partir desse primeiro contato com o Facebook, elas vão ser tratadas, elas vão ser passíveis de coleta, não importa onde você esteja na internet. Então, o behavioral, em inglês, significa comportamento. As empresas vão começando a entender o seu comportamento na internet, saber os seus gostos, as suas preferências, né? E isso permite uma outra técnica chamada profiling, que é o perfilamento. A partir dessas preferências, nós somos categorizados como indivíduos. Por exemplo, o Danton gosta de futebol, o Danton gosta de música, né? O Danton é homem e ele tem entre 30 e 35 anos. Às vezes o dado não é concreto em si, mas ele permite o estudo e uma análise preditiva em cima dessa informação, que já é suficiente para N finalidades de marketing, né, de marketing comportamental via internet, e com certeza isso serviria foi de grande valia para as eleições americanas em que disputaram Trump e Hillary Clinton. E todos esses dados, pessoal, eles compõem aquilo que se chama de Big Data. O Big Data é um ecossistema integrado de informações, de dados, que permite a entrada de a coleta, o processamento de um grande volume de dados em grande velocidade de processamento e de forma bastante distribuída. O Big Data ele é classificado pelos autores a partir de 3 principais características, ou dependendo da classificação, de 5 principais características. São elas: o grande volume de dados, né, do primeiro V, a variedade desses dados, porque sem variedade eu não consigo construir padrões, né? Eu vou ter simplesmente dados avulsos, mas eu não vou ter... quanto mais variedade, mais rica é a minha base de dados, né? Eu não vou ter... outro dos Vs é a velocidade, por fim, o valor e a veracidade. A veracidade dos dados ela é essencial para que as informações que eu pretendo produzir a partir daquele estudo, daquele BI, a inteligência aplicada sobre os dados, as informações que eu vou conseguir extrair sobre esses dados, né, ela seja assertiva, seja pontual, seja rica, tá? E, por fim, a partir da segmentação desses dados, o perfilamento dos indivíduos em categorias conforme os dados pessoais que eles apresentam, isso pode dar margem a discriminações. Tá? E esse é o grande receio, esse é o grande porquê da busca do David Carroll. Ele tinha medo que, a partir dos dados pessoais, as pessoas sofressem discriminações. Ele fala muito sobre a filha dele, que também já era uma criança à época e já utilizava aplicativos celulares,
computadores, etc. Uma nativa digital, portanto. E o que seriam os dados dela como adulta no futuro, né? Quantos dados sobre ela existiriam quando ela chegasse à vida adulta? Isso despertou a preocupação dele. Flávia, se você puder, passando as 4 palavrinhas que aparecem nesse slide, obrigado. Então aqui a gente tem algumas palavras que eu quero brincar, eu quero jogar para vocês. Privacidade. Será que nós efetivamente possuímos privacidade a partir do momento em que sequer precisamos nos cadastrar numa rede social para que ela nos colete nossos dados pessoais? Segundo, se nós optamos por nos inscrever nessa rede social, ter um perfil ali, os nossos dados eles são confidenciais ou não? Não sou eu mesmo quem estou fornecendo esses dados? E aqui entra uma das maiores provocações que a professora Cíntia sempre faz nas palestras dela. Eu também tenho por hábito fazer isso, e o próprio David Carroll também apresenta isso no documento. Quem de nós leu os termos de uso e as políticas de privacidade desses aplicativos para saber como o tratamento dos dados vai ser realizado? E aqui eu brinco também com o título. Essa privacidade, será que ela foi hackeada? Porque você mesmo é quem concedeu esses dados, né? Concedeu para uma finalidade específica, que é a participação na rede social. Mas o hackeada talvez venha justamente da falta de controle que nós sobre esses dados, a partir do momento em que, fornecendo esses dados para o Facebook, ele pega os dados e vende, e transaciona esses dados com diferentes, com terceiros, com partes que a gente sequer conhece, por exemplo, a Cambridge Analytica. A grande questão aqui, a meu ver, é que os cidadãos norte-americanos não tinham a mínima noção de que os dados dele, a partir das interações no Facebook, permitiam que eles fossem compartilhados com uma empresa da qual eles nunca ouviram falar. Ninguém conhecia Cambridge Analytica fora do meio do profiling, do behavioral tracking e do Big Data. Ninguém conhecia. Então, isso foi uma surpresa para muitas pessoas, né? E agora eu quero trazer um pouquinho de aporte doutrinário aqui para falar sobre o controle. Quando a gente fala em proteção de dados pessoais, nós já não estamos mais falando exatamente em privacidade. Os dados eles não precisam ser necessariamente confidenciais, estarem na esfera do segredo ou da intimidade da pessoa. Pode ser o meu nome pessoal completo, pode ser o meu CPF, talvez eu não tenha muito pudor com relação aos meus dados pessoais, mas a grande questão, e que não pode ser alienada de nenhum de nós como cidadãos, é o controle sobre os nossos dados pessoais, ou seja, o que vão fazer com os nossos dados, quem tem autorização e pode ter acesso a esses dados, né? E quais são as consequências que o tratamento desses dados vai me proporcionar. Então, o Stefano Rodotà, um jurista italiano já falecido, ele comenta que a esfera da privacidade, a tutela de privacidade, ela se dá de fora para dentro. Eu não posso permitir que o mundo intervenha na minha esfera de particularidade, de individualidade, seja isso através dos meus dados pessoais ou da invasão da minha casa, né? O domicílio é inviolável, a Constituição já prevê isso. Mas, por outro lado, a gente tem uma proteção dinâmica, que é de dentro para fora. Os meus dados pessoais, a partir do momento que eles circulam, essa proteção tem que acompanhar todo o caminho que os meus dados pessoais percorrerem pela internet, certo? Pode passar, Flávia, por gentileza. Eu trouxe esse slide bem rapidamente, apesar de não ser o caso do documentário a exploração pelo governo, mas por a exploração de dados pessoais pelo governo, mas por uma empresa da iniciativa privada, que foi a Cambridge Analytica, como que isso funciona? Como que a mídia programática funciona? As publicidades chegam até você por quê? Porque você tem um determinado aplicativo, que pode ser o Uber, pode ser o Cabify, um aplicativo de corrida, de transporte, né, conforme esse exemplo, e os marqueteiros, a própria plataforma compartilha o dado com marqueteiros, né, o pessoal da publicidade, eles direcionam esses anúncios conforme as tuas preferências, são anúncios personalizados, perfeitos para você. Compartilham também, às vezes, com pesquisadores, com os analistas, né, e aqui, por isso o nome Cambridge Analytica, porque vem de Analytics, que são as métricas de análise de dados do Google.
Então, aí que está toda a concatenação dessas ideias. E muitos desses marqueteiros, inclusive, revendem os dados para terceiros. Isso pode ser para companhias, para empresas privadas, como foi a Cambridge Analytica, pode ser para o próprio governo. Pode passar, por favor, Flávia. E, por fim, David Carroll, essa é uma das cenas logo do início do filme, ele comenta que ele fez uma denúncia contra a Cambridge Analytica no Reino Unido, United Kingdom. Por que United Kingdom? Por que ele fez essa denúncia lá? Porque os Estados Unidos, até hoje, não possuem uma lei geral de proteção de dados como nós aqui no Brasil temos. Mas, à época das eleições, a União Europeia já possuía a GDPR. Pode passar, Flávia, por gentileza. Isso, obrigado. A GDPR é a General Data Protection Regulation, a Diretiva 679 de 2016, que que entrou em vigor em maio de 2018. E o artigo 12 dessa norma prevê os direitos dos titulares, Data Subject Rights. O David Carroll se consultou com um advogado e eles chegaram numa solução brilhante. Qual foi? Eu não consigo obrigar que a Cambridge Analytica, aqui nos Estados Unidos, forneça as informações que ela tem sobre mim, mas eu posso fazer isso na União Europeia. E eles descobriram que a Cambridge Analytica tinha a sede dela, a matriz era no Reino Unido. E lá, valendo a GDPR, eles fizeram esse requerimento no Reino Unido. Eu trouxe aqui embaixo a nossa lei de proteção de dados, a lei 13709, que também tem uma série de constitui uma série de direitos nossos como titulares de proteção de dados pessoais, como indivíduos. Eles estão previstos no artigo 18, dentre eles a confirmação da existência de tratamento, o acesso aos dados que estão sendo tratados, a correção, a anonimização e a eliminação. Então, o objetivo maior do David Carroll foi esse: saber quais eram os dados, por que eles estavam fazendo esse tratamento, com quem que eles compartilharam, ter essas informações em seu poder, sob o seu controle, como já prenunciava Stefano Rodotà. Então, feitas essas explicações, eu passo a palavra para a Flávia. Obrigado. Obrigada, Danton. Então, a gente viu no documentário que todas essas questões da Cambridge Analytica influenciaram, de alguma maneira, na democracia, tanto na Inglaterra, no Reino Unido, quanto nos Estados Unidos. E eu queria fazer, então, algumas reflexões sobre a democracia na era digital. Há uma discussão no documentário sobre como essa manipulação do comportamento do usuário de redes sociais por meio do controle de dados pode afetar a democracia se utilizada como estratégia de campanha eleitoral. A Cambridge Analytica utilizava técnicas para prever a personalidade do eleitor, porque a personalidade influencia no comportamento e o comportamento influencia no voto, a sua escolha por um candidato. A Cambridge Analytica não era uma empresa de tecnologia, era uma empresa de propaganda, que se utilizava de dados pessoais compartilhados online. Eles coletavam os dados sem que as pessoas soubessem para criar uma propaganda específica, personalizada para aquela pessoa, colocando os elementos necessários para convencê-los a votar em quem eles queriam. Principalmente nesse momento de polarização, a gente sabe que é muito mais difícil você convencer uma pessoa que já tem um posicionamento político formado, declarado, a mudar de ideia e votar no candidato da oposição, do que convencer uma pessoa que está em dúvida. E é por isso que eles focavam nas pessoas que estavam em dúvida, que eles chamavam de persuasíveis, porque são elas que vão definir a vitória dos candidatos. Isso, de certa forma, explica a vitória de um candidato com um percentual ínfimo de diferença em relação ao segundo colocado. No caso da eleição do Trump, ele venceu a Hillary por 0,1% de diferença de votos. E aí entra a questão, será que nós somos manipulados mesmo? É tão fácil assim nos manipular? Na era da internet, as coisas acontecem muito rápido, em alta velocidade. A gente tem acesso à informação em segundos. Se a gente tem alguma dúvida, a gente vai no Google, clica ali nos primeiros resultados, que inclusive geralmente são patrocinados, e recebe a resposta do que a gente precisa. Tudo é muito rápido. E a gente não se atenta se o conteúdo é patrocinado. A gente não checa se a informação é verdadeira, nem mesmo se a informação é atual. E assim a gente forma uma opinião sobre um assunto por meio de fontes falsas, desatualizadas
e pior, que podem estar aparecendo para você de propósito. O David Carroll comenta que as pessoas não acreditam que podem ser atingidas pela propaganda, porque admitir isso, segundo ele, era admitir as nossas fragilidades, admitir que nós sofremos de uma falta de privacidade e até de uma dependência de plataformas como o Google e redes sociais, que na verdade têm poder de arruinar a nossa democracia. Mas aí, para entender como isso tudo pode ser a ruína da nossa democracia, a gente tem que pensar o que é uma democracia. E acho que a gente pode começar do dicionário, né, que é a nossa fonte primária aí. De acordo com a definição do Michaelis, a democracia é o governo em que a soberania é exercida pelo povo, que é dedicada aos interesses do povo. Fazendo um paralelo com a nossa Constituição, o artigo 1º traz os fundamentos do Estado Democrático de Direito, e no parágrafo único ele diz que o poder emana do povo. Esse poder pode ser emanado por meio da eleição de representantes, que seria a nossa democracia representativa, indireta, ou de forma direta, que são as possibilidades de plebiscito, referendo e iniciativa popular. Voltando ao documentário, a gente percebe a tentativa da Cambridge Analytica, por meio do Facebook, de interferir no poder dado ao povo de escolher seus representantes, no caso da eleição do Trump, e no poder dado ao povo de participar diretamente de uma decisão, o plebiscito do Brexit. Ou seja, por qualquer ótica que você olhe, dá para ver que eles queriam influenciar, interferir no poder que emana do povo, que é manifestado pela escolha, pela decisão tomada por cada um dos indivíduos em uma votação que, no final das contas, vai ditar os rumos do país. Em época de campanha eleitoral, a gente ouve muito falar em voto consciente. Há campanhas do Tribunal Superior Eleitoral nesse sentido. O voto consciente é pensar, refletir sobre o seu voto. É um voto feito com a consciência de que você fez a escolha certa, com base nos elementos que você juntou a respeito dos candidatos, com base nos programas de governo, as entrevistas, os debates, que ajudaram a te convencer de que aquele candidato era a melhor opção. Mas como votar consciente se o processo de escolha não é consciente? Se, como o documentário mostra, não estamos conscientes de que estamos sendo manipulados com fake news, com anúncios velados e personalizados a partir dos dados que a gente compartilha na internet. O voto consciente só existe se houver transparência no processo eleitoral e nas campanhas eleitorais. A Lei número 9.504 de 97 vedava a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga durante o período eleitoral. Mas com a nova redação, dada pela Lei 13.488 de 2017, é possível publicar oficialmente um conteúdo como propaganda eleitoral durante a campanha, né, e pagar o Facebook, por exemplo, apenas para impulsionar o alcance dessas publicações, para que ele seja visto por mais pessoas. Esse conteúdo deve estar identificado como propaganda eleitoral e os candidatos e partidos precisam prestar conta dos valores gastos com isso. Quanto às fake news, a gente tem um projeto de lei em andamento, que é o PL 2630 de 2020, e que busca a criação da Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Eu não vou me aprofundar muito nessa lei por uma questão de tempo, mas embora a lei busque o combate à desinformação e fake news, a crítica que os especialistas falam ao projeto original, que já sofreu várias modificações, é que esse projeto prevê a obrigatoriedade das plataformas de remover os conteúdos suspeitos, a seu critério. Isso poderia gerar um aumento do monitoramento do comportamento do usuário e até uma censura, uma restrição à liberdade de expressão, porque qualquer opinião poderia ser considerada um conteúdo suspeito e eliminado de imediato a critério do Facebook, por exemplo. E esse é um ponto que não foi aprovado pelo Senado, mas é uma questão que ainda pode ser rediscutida na Câmara. Mas a questão que eu acho que a gente tem que refletir quando a gente pensa em democracia na era digital é que tudo isso nos coloca num impasse, porque, em tese, as redes sociais surgiram para diminuir as distâncias entre as pessoas, aumentar a conectividade, como o Mark Zuckerberg adora falar. E, de fato, as redes sociais deram maior espaço para as pessoas se manifestarem, emitirem as suas opiniões e participarem ativamente das discussões. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser uma plataforma que afasta as pessoas, por meio da polarização, da desinformação, da violação de privacidade com o uso de dados compartilhados para finalidades diversas e não consentidas. Então, a gente tem que pensar até que ponto as redes sociais pode ser um espaço que sirva para o exercício da cidadania, da liberdade de expressão, que a gente possa emitir nossas opiniões, sem que todos esses dados que compartilhamos sejam usados contra nós,
sem que sejamos manipulados, influenciados, a ponto de não estarmos conscientes sobre as nossas convicções e nossas decisões. Eu sei que abordar esse documentário dá a impressão que não temos saída, mas a gente está caminhando, temos boas notícias. Além do projeto da Lei das Fake News, que eu já citei anteriormente, a gente tem a LGPD, né, que pode nos ajudar a ter um maior controle sobre os nossos dados pessoais. Eu queria encerrar com uma declaração da Carol, aquela jornalista que eu citei lá atrás, num TED Talk, que ela fala sobre o papel do Facebook no Brexit e ameaça à democracia. Ela fala assim: saber onde estão nossos dados e o que é feito com eles não é uma questão partidária, mas sim de integridade democrática e soberania nacional. Afinal, a gente não está só discutindo aqui partidos políticos, política, a gente está discutindo democracia. E é isso. Muito obrigada a todos. E aqui está o QR Code do nosso LinkedIn, caso queiram fazer algum contato. Obrigada.